Olá, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Amanda. Mas para você que já me acompanha por aqui, estava se perguntando por onde ela anda, meu Deus, ela não posta mais vídeos, ela sumiu! Voltei! O mesmo cenário, a mesma face, a mesma voz, porém em terras bem distantes. Eu vou explicar tudinho pra vocês, porque eu achei que ficou um gap aí no meio, porque eu postava uns vídeos do Brasil e depois comecei a postar umas coisas do Japão, mas eu nunca expliquei que, na verdade, desde março de 2019 que eu moro aqui no Japão com a minha família. Na verdade, meu objetivo era ir gravando e mostrando pra vocês esse processo de adaptação, de mudança, de dificuldades, diferenças, né? Até fui gravando bastante coisa, só que depois o meu notebook quebrou, então eu perdi bastante coisa que eu já estava começando a mexer, o meu celular também estava muito ruim, sem espaço. E aí a gente tinha outras prioridades para montar apartamento, adaptação das crianças na escola. É uma mudança bem radical, né? São muitas coisas. Na verdade, eu voltei para o Japão porque eu morei aqui de final de 98 a começo de 2005. Eu tinha 17 anos, o meu marido que é descendente, ele é Sansei. E nós passamos 6 anos aqui trabalhando. Eu voltei grávida do meu primeiro filho. Então, os meus 2 filhos nasceram no Brasil. Nós passamos 14 anos lá. E agora estamos todos morando aqui. Então, naquela época, sem internet, sem o idioma, a única opção que eu tinha era trabalhar em fábrica. E as minhas referências, as pessoas que falavam japonês, que eu conhecia, elas tinham aprendido com os pais, com os avós, então falavam desde criança. E mesmo na hora de preencher alguma coisa, um documento, de ler, né, os kanjis, elas tinham dificuldades. Então, eu achava que se elas falavam que era bem, não conseguiam, evoluir no idioma, eu achava que para mim era impossível, porque eu não tinha essas referências de alguém que, sem ser descendente, veio, estudou, conseguiu e era fluente em japonês. Então, para mim, era só isso daí, era serviço de fábrica, eu tinha o meu prazo para ir embora, era aquele serviço ali que eu ia fazer e pronto. Esses 6 anos foram dedicados mais a trabalhar e aprendi palavras básicas, frases básicas do dia a dia. Não era nem a nível de sobrevivência, porque eu não conseguia nem ir no médico sozinha, né? Então era bem limitado mesmo o meu idioma. Só que aí ficamos aqui o tempo que a gente pretendia ficar, fomos embora, viramos a página e Japão ficou para trás. O motivo que nos levou a voltar, eu faço um outro vídeo outro dia, porque senão vai ficar muito extenso, mas em 14 anos nós vivemos muitas coisas legais, aprendemos muitas coisas, meu mindset era completamente diferente, eu já tinha aprendido inglês, então assim, eu me achava capaz de aprender qualquer coisa, porque voltar para o Japão eu falo que foi a decisão mais difícil que eu já tomei, mas eu impus uma condição, que eu voltaria, mas que eu não voltaria para uma fábrica. E aí meu marido falou, então você sabe o que você tem que fazer. E aí foi aí que começou a minha saga para aprender o idioma japonês. Foi aí que eu tive meu primeiro choque de realidade, porque no Brasil as mulheres estão cada vez mais dominando o mercado de trabalho, estão tendo altos cargos, altos salários, estão empreendendo, estão estudando, cuidando do corpo, da saúde. Eu fiquei 6 anos na Mary Kay convivendo com mulheres muito bem cuidadas, bem resolvidas, que incentivavam outras mulheres, a galera do teatro sempre com aquele boom de criatividade, em vários projetos legais. E aí eu achei que aqui no Japão ia estar tudo muito moderno também, e eu cheguei e parece que algumas coisas simplesmente tinham parado no tempo. Obviamente que eu não estou generalizando, eu sei que tem muitos brasileiros aqui fazendo projetos muito legais, estão empreendendo, estão estudando, tem trabalho legal, mas comparando assim nessa faixa etária de mulheres a partir dos 30 anos, mãe de família, então no Brasil, proporcionalmente, essas mulheres estão muito mais engajadas no mercado de trabalho. Então, algumas pessoas que eu conhecia desde aquela época e outras também continuam aqui no mesmo trabalho que muitas vezes não gosta, com o mesmo salário, os mesmos vícios, muitos sem aprender o idioma. Tem muitas pessoas aqui que estão apenas existindo, então não tem assim o brilho nos olhos, a vontade de crescer, de aprender, de melhorar, de realizar coisas novas, de compartilhar. Então, assim, é preciso ser muito forte, assim, para você não se abalar com essa enxurrada de negatividade, de energia ruim,
né? É uma luta constante, assim, você se manter firme e otimista no meio de tudo isso. Então, quando eu cheguei, eu queria que os meus filhos se enturmassem mais na comunidade, e eu fui num evento, e uma brasileira falou assim pra mim: eu preciso te apresentar fulana, porque quando você for procurar trabalho, você vai precisar dela, porque aqui na região não tem trabalho para quem não fala japonês. Falei: mas eu vou tentar alguma coisa com inglês. Ela: não, japonês também não fala inglês. Aí tudo bem, conheci essa pessoa, ela me deu o cartãozinho, eu descobri que ela contratava para pessoas para trabalhar na reciclagem de lixo que tem aqui na região. Eu apenas sorri, agradeci e segui a minha vida lindamente, porque nada melhor que encontrar pessoas que nos subestimem pelo caminho. Então, os primeiros meses ficou combinado que eu ficaria em casa para dar esse suporte que as crianças precisavam no começo, mas eu continuei estudando. E logo em seguida eu arrumei o meu primeiro trabalho a 2 quadras de casa como teacher assistant numa escolinha de inglês. E então o salário aqui da região é 1.050 e eu recebia 1.200 a hora para ajudar com as crianças, eu ia brincar com as crianças. Mas eram poucas horas, porque aqui as crianças estudam o dia inteiro, então depois que eles saíam da escola que eles iam, né? Então eu trabalhava 2 vezes por semana, durante 3 horas. Mas assim, já tinha um dinheirinho para eu fazer minhas coisas, e era muito divertido, eu nem considerava como um trabalho. Então, eu estudava todos os dias de manhã, estava fazendo o curso da Hello Work, que é um curso que prepara pessoas para o mercado de trabalho. E aí, à tarde, vinha e ia lá para a escolinha para estar ajudando com as crianças. Aí, fiquei sabendo de um bico, né, um baito numa transportadora, e para mim, uma transportadora não soava tão ruim quanto uma fábrica, né? Então, eu falei: se eu começar a trabalhar lá 2 vezes por semana, já vai dar um ganho ali razoavelmente legal, então eu vou tentar. Mas mal sabia eu que uma transportadora é prima da fábrica. Na verdade, ela é irmã gêmea da fábrica. Então, eu entrava 9 horas da noite e saía no outro dia 7 da manhã. Então, comecei a fazer 2 vezes na semana esse bico, depois já diminuí para uma vez só. Era de terça-feira e já acordava triste. Terça-feira já se tornou o pior dia da semana e ia se aproximando o horário de eu ir trabalhar, aquilo já ia me dando uma angústia. No verão, eu entrei no verão, era um calor que eu transpirava, aquelas esteiras, aquele barulho, aquelas caixas pesadas. Gente, fardo de água, eu tenho horror a quem compra água pela internet, tenho horror, eu tinha que carregar aquelas caixas de água pesada. E aí depois começou a esfriar, eu sou muito intolerante ao frio, eu falei assim: não dá. Aquele lugar ali realmente se tornou o meu lugar despreferido na Terra, eu brincava, né? Hoje é dia pro meu lugar despreferido. E aí foi quando eu saí, mas foi importante eu passar por isso para eu sentir de novo que realmente eu odiava aquilo. E aí, conversando com umas amigas, eu falei que eu estava procurando trabalho, mas que eu não queria um lugar nem muito quente, nem muito frio, nem muitas horas. Eu queria ganhar bem, trabalhar arrumadinha e ainda ser bem tratada. E uma falou pra mim assim: você não acha que você tá exigindo demais, não? Eu falei: não, na verdade são os requisitos básicos, assim, para um emprego satisfatório, que eu acho, né? E aí tudo bem, passou. Para vocês verem, assim, o poder das palavras, surgiu uma vaga pelo Facebook e eu falei: essa vaga vai ser minha. Mas essa vaga, na verdade, exigia o N3 e eu tinha acabado de prestar um N4, não tinha nem saído o resultado ainda, mas eu falei: eu vou arriscar, não tenho nada a perder. Aí me candidatei, ela falou assim: eu vou ter que fazer uma entrevista com você porque precisa do Nihongo. Aí eu falei: não, tudo bem. Ela: pode ser agora? Eu falei: pode, já ligamos a câmera. E ela começou a fazer a entrevista, eu respondi tudo em japonês, teve umas coisas que ela pediu para eu ler, eu li. Só uma pergunta que eu não tinha entendido, ela mudou a maneira de perguntar e eu respondi. Ela falou: então tá bom, eu vou te encaminhar para a entrevista lá na empresa. E ela: quando que você pode ir? Isso era numa sexta-feira, eu falei: só na sexta que vem agora. E na verdade eu pedi uma semana porque eu queria me preparar para essa entrevista. Então eu peguei o livro ali da Hello Work e eu estudei ele muito, muito. E todas as perguntas que eu achava que eles poderiam me perguntar, eu sabia as respostas, eu passava mentalmente aquela entrevista, eu fiz meditação todos os dias, eu me imaginava assim,
indo muito bem na entrevista, recebendo um sim. Então chegou o dia da entrevista, eu estava me sentindo muito bem preparada e eu cheguei naquele escritório, tipo, eu sou a pessoa que vocês estavam procurando. E aí nós começamos a entrevista, levei meus certificados, que eu já tinha terminado o módulo 2 da Hello Work, estava terminando o 3. E aí nisso ele começou a falar de futebol. Gente, eu não entendo nada de futebol, mas, né, como eu sou do teatro, fiz muitas aulas de improviso na minha vida, então vamos falar de futebol. E aí eu consegui respondendo todas as perguntas, eu não conhecia aqueles jogadores que ele estava falando, mas assim, fluiu super bem, eu saí de lá super confiante, só que ele ficou de me ligar até segunda-feira, meio-dia. Aí eu passei o final de semana inteiro ansiosa, e segunda-feira deu 1 hora da tarde e nada dele ligar. Aí, 1h15 ele ligou, que eu tinha passado, né, na entrevista, mas eu tinha uma outra entrevista no aeroporto. E aí eu falei, tudo bem. Aí ele agendou o dia e eu fui para essa terceira entrevista. Então, eu fui até o aeroporto, conheci a líder lá, muito simpática, muito querida, e eu achei que era só com ela que eu ia conversar, eu não tinha entendido essa parte, e ela me levou lá no escritório, e chegou 2 caras de terno e gravata com meu currículo na mão, que são os pica da galáxia lá do aeroporto, e começaram a me fazer várias perguntas. Eu tava bem nervosa, mas tudo bem, deu certo. E aí já peguei o meu uniforme e já saí de lá com a data que eu ia começar a trabalhar. Então, desde fevereiro de 2020 que eu trabalho como concierge de ambiente no aeroporto de Haneda. Então, o meu trabalho consiste em bater perna pelo aeroporto o dia inteiro. Eu recupero os objetos perdidos e esquecidos, levo para fazer cadastro, vejo se não tem nenhum objeto suspeito, pessoas suspeitas, dou informação, acompanho as pessoas até os lugares que elas querem ir, e deixo sempre ali um ambiente organizado e seguro para os usuários ali do aeroporto. Mas eu mudei o nome da minha função porque, na verdade, eu sou fofoqueira. Eu fico ali de olho em tudo e em todos, e aí eu tenho que voltar, preencher relatório, então eu tô sempre cuidando de tudo ali que tá acontecendo, com o meu ouvido em pé. Opa, um brasileiro ali. Tô sempre de antena ligada em tudo que tá acontecendo ali dentro. E quando eu entrei, a gente ficava carregando um aspiradorzinho portátil, porque as pessoas vão andando e vai formando aquelas bolinhas de pelo, né, os hokori, e as rodinhas das malas quebram, fica soltando aqueles pedacinhos ali. Então eu ando com um aspirador e eu falei que eu virei caçadora de bola de pelo, porque aí eu fico correndo atrás, assim, das bolinhas. Quando eu vejo uma grandona, eu falo, uau, o chefe das bolas de pelo. Me sinto, assim, bem Ghostbusters, caçando os fantasmas, eu caço bola de pelo. Então agora com a pandemia, nós passamos a andar com um vidrinho com álcool e o paninho, então eu desinfecto tudo que as pessoas tocam, principalmente corrimão e os botões. Então tô toda hora ali passando álcool para que as pessoas estejam num lugar seguro. Então eu sou uma exterminadora de coronavírus. Então, quando eu entrei, eu trabalhava 5 dias na semana. Depois, devido à pandemia, nós começamos a trabalhar 2, folga 2. Agora que está aumentando os dias de novo, mas porque diminuiu a equipe, ali tem baixíssima rotatividade. Eu fui a última a ser contratada e não tem previsão de quando eles vão contratar de novo. Na verdade, eu falo que eu estava na hora certa, no lugar certo, porque depois que eu entrei, deu aquele boom da pandemia e o aeroporto parou, ficou vazio, e com certeza eles não contratariam mais ninguém se soubesse que teria acontecido tudo que aconteceu. Então, uma outra coisa que eu queria era estar no meio dos japoneses, né, ter esse contato bem próximo para eu poder estar aprimorando o idioma. Então, todos os dias eu aprendo muitas coisas. Claro que ali é um sistema super engessado, tudo é cheio de regras, né, japonês é tudo de muitas regras, ali é segurança, 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 segurança em primeiro lugar, então tem milhões de coisas que você não pode fazer, né? Mas eu procuro trabalhar bem certinho, porque o dia que eu sair dali eu vou deixar a porta aberta para outros brasileiros. Então é um ambiente que eu gosto, que eu chego feliz para trabalhar todos os dias às 7 horas da manhã, com sorriso no rosto, disposta a ajudar as pessoas, e ainda ganho bem por hora. Como eu falei, aqui na região é 1.050 o salário base, ali eu ganho 1.500.
E semana passada teve um venezuelano que precisava fazer o exame do Covid para viajar e ele não falava nada de inglês e nada de japonês. E aí me ligaram para poder estar auxiliando ele e acompanhei ele no processo. Ele ficou bem agradecido e para mim também é muito gratificante poder ajudar as outras pessoas. E aí os motoristas de ônibus pedem ajuda para conversar com os passageiros. E aí eu lembro que realmente os japoneses não falam inglês e é por isso que eu tô ali. Então, assim, eu sei que falta muito, mesmo com o meu japonês super limitado, eu sei que tenho muita coisa ainda para aprender, mas eu tô sempre disposta a aprender e fazer o meu melhor. E tem um outro trabalho part-time que eu faço, que um amigo me mandou, era uma vaga que precisava de uma pessoa trilingue, inglês, japonês e português, e era 2.000 a hora. E aí até cheguei a encaminhar para vários conhecidos, não sei se chegaram a se candidatar, mas eu fiquei muito curiosa porque, assim, não tinha muitas informações ali. E eu acabei clicando e ele marcou uma entrevista comigo. Então eu cheguei na entrevista online bem sincerona, tipo assim, ó, eu já tenho um outro trabalho, mas eu vi que é part-time, então eu tô trabalhando 2 dias, folgando 2, eu tenho um tempo livre. Meu japonês é bem básico. Meu inglês é isso aqui que você tá vendo, mas na verdade eu tenho português aí que você precisa, né? E aí ele explicou, é uma empresa que está entrando no Brasil, contrata pessoas no Brasil para empresas aqui no Japão. E aí ele mora aqui próximo de mim, ele quis fazer uma entrevista pessoalmente, e eu cheguei nessa entrevista também, tipo assim, eu sou a pessoa que você precisa para representar a sua empresa no Brasil. E aí nós conversamos, né, foi fluindo a conversa e tal. Ele gostou de mim e eu fui contratada como assistente remota que faço essa ponte Brasil-Japão. Então eu faço a tradução dessas mensagens, documentos, e-mails do inglês para o português para se comunicar com essas empresas no Brasil. Só que devido à pandemia também, agora estava tudo bem parado, e aí eu falei para ele, não tem mais nada aí não que eu possa fazer. Então ele me deu a oportunidade de estar ali trabalhando com o pessoal nos treinamentos. Então eu dou o suporte pelo Zoom, fica acompanhando ali a desenvolvedora, né, no projeto, que fica auxiliando essas pessoas, que eles fazem uns treinamentos, eles fazem simulações. E aí eu dou esse suporte, vou montando as salas, trocando as pessoas e jogando as notas que eles vão recebendo pro arquivo e depois formo o PDF para mandar de volta para eles. Então, assim, é uma coisa bem diferente, bem nova, assim, na verdade, eu sou do tempo da datilografia, então tem muita coisa nova, assim, que eu tô aprendendo a mexer em vários aplicativos, vários sistemas, assim, e tem hora que eu fico bem tensa, assim, bem perdida. Eu volto bem cansada de lá, porque é um trabalho que eu tenho que estar, assim, super atenta o dia todo. Mas, assim, é uma ótima oportunidade de crescimento também. Então, eu sou bem agradecida também por essa oportunidade. Calma, que não acabou, tá quase. Para quem não sabe também, eu sou atriz, eu sou formada pelo Teatro Barracão em Cena de Curitiba, aprovada pela Banca do Satélite Paraná. Então, tenho um cadastro em algumas agências aqui do Japão. Então, essas agências vão me mandando esses e-mails com esses supostos trabalhos, e aí eu analiso, né, os dias, o valor do cachê, e aí eu vejo se é conveniente para mim também, porque eu não posso pegar nada muito longo, porque eu tenho meu trabalho que é o mais garantido, ou então eu vejo se tem como eu trocar a minha folga, se tem como eu pegar um Yukyu, que seria um dia remunerado, que aqui seria tipo uns dias de férias que a gente tem, né? Então eu analiso isso, dou ok, vai pro cliente, mas é o cliente que escolhe. Na verdade eu fiz só 3 trabalhos até hoje, eu levo inúmeros nãos toda semana, mas eu sou aquela pessoa super teimosa que ele fala assim, eu tenho esse trabalho aqui e tudo bem para você fazer uma maquiagem que envelhece, porque depois vai mostrar a pessoa de mais idade. Aí eu já vou lá e já mando uma foto minha de velha, não, tá ótimo, olha como eu fico de velha. E o que for aparecendo eu faço. Viver da arte é difícil aqui em qualquer lugar do mundo, então os cachês variam em torno de 15.000 ienes e tem os cachês mais altos, né, de grandes comerciais, outros projetos assim maiores. Eu sempre falo sim para esses projetos, mas na verdade eu ainda não consegui fechar nenhum, mas eu tenho muita esperança, uma hora vai dar certo. Então são esses os trabalhos que eu estou fazendo.
Quando eu vim pra cá, eu não sabia o que eu ia fazer, eu só tinha certeza do que eu não queria. Muitas pessoas com uma maior boa intenção vinham me oferecer trabalho. Ó, lá na minha fábrica tá contratando, se você quiser eu te apresento lá. E aí eu agradecia, falava assim, ó, eu tô estudando por enquanto, mais pra frente, quem sabe, mas muito obrigada. Porque às vezes se você falar pra pessoa que você não quer trabalhar em fábrica, já te olha, tipo assim, nojenta. Então, mas assim, eu mantive firme no meu foco. E às vezes você acha que precisa ter, né, MBA de não sei das quantas, N1, N2. Então eu tô aqui para mostrar para vocês que eu tenho um N4 na mão. Meu japonês ainda é super limitado, mas eu tenho certeza que eu vou aprender porque eu não vou desistir. E o meu inglês, eu fiz um curso online em casa durante 2 anos com 2 crianças pequenas e eu ainda cometo muitos erros também. Mas nada disso me impediu de fazer coisas muito legais. Foi o inglês que me abriu todas as portas aqui no Japão. Na verdade, assim, o meu maior ponto forte sempre foi o entusiasmo. Então, assim, não importa as limitações, eu sou capaz de aprender qualquer coisa e eu tô disposta a aprender. Costumo dizer que eu não atravessei o planeta para nada, eu ainda vou realizar bastante coisas aqui e você também. Eu sei que as pessoas vêm para cá cheias de sonhos e aí vem a vida e bate forte, massacra e as pessoas enterram esses sonhos, mas vai lá, arregaça as mangas, desenterra eles e força, se enxerguem capazes de realizar qualquer coisa, de aprender qualquer coisa, porque quando você mudar esse mindset, a mágica simplesmente acontece. Mas como diz o ditado, se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, e é por isso que esse vídeo está sendo monetizado. Obrigada por assistir até aqui, não pula anunciante! E se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou. Se não gostou, pode dar dislike também, porque é um direito seu e tá tudo bem. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo e até mais!